completando 20 anos de história da Igreja Cristã Evangélica de Lucas do Rio Verde. Que privilégio! Tantas situações, lutas passamos, né? Mas nós vemos que a boa mão do Senhor nunca se apartou dessa igreja. Nós louvamos e glorificamos ao Senhor nosso Deus. Já tivemos o batismo e que alegria, que emoção ver vidas sendo transformadas. Nós temos assim muito prazer, muita alegria de dar boas-vindas a todos os nossos amados irmãos de Sorriso, que possa sempre estar junto conosco, caminhar junto. Está o pastor Osler, que é o pastor dos pastores, está desde sexta-feira aqui conosco. É uma alegria ter vocês aqui. Os demais que estão nos visitando, tem alguns irmãos, a irmã Cida, o Tonho, o irmão ali, esqueci o Novaes, a Fátima, Deus abençoe vocês também. Os demais, todos estão aqui, são bem-vindos, Deus possa fortalecer e possamos ter um dia muito alegre na presença do Senhor. Possamos desfrutar dessa rica comunhão que glorifica o nosso bom Deus. Quero ler uma história da igreja e nós nunca podemos desprezar a história. História é história. E nós temos que lembrar daqueles que trabalharam por nós. A palavra do Senhor diz que nós não devemos esquecer os marcos, né, que foram fincados lá atrás, e nós temos que preservar isso. Então, a história da igreja começa assim. Nossa história se inicia dessa forma. Em 2001 chegaram os primeiros irmãos do Mato Grosso do Sul na cidade de Lucas do Rio Verde, 2 famílias. Em 2003 também, do MS, chegaram também nessa mesma família, a minha família. Após algumas semanas, eu com alguns da família, conversamos sobre a possibilidade de iniciar algumas reuniões uma vez por semana ou quinzenal. Ou quem sabe no futuro, se possível, implantarmos uma igreja de nossa denominação, que na época pertencíamos à Convenção das Igrejas Evangélicas Livres do Brasil. Uma igreja semelhante à nossa. Alguns dias depois foi realizado os primeiros cultos nas casas. Os locais se alternavam. No segundo encontro havia algumas famílias não crentes que vieram participar, aproveitando a oportunidade de testemunhar do amor do Senhor, e nos identificamos como evangélicos. Algumas semanas de reuniões nós nos animamos com a possibilidade, já sonhando que seria possível implantar uma igreja nessa cidade. Mesmo que um ou outro não se empolgaram, e que seria difícil a possibilidade de implantarmos a nossa denominação. Ainda no mesmo ano, eu liguei para o pastor Valdir, que pastoreava em Campo Grande, mesmo sendo um plano difícil, mas havia esse sonho no coração de alguns irmãos. Nessa época, eu participava da primeira igreja batista de forma ativa. Recebemos não só uma vez o convite de membrar-se nessa denominação. Eu liguei para o pastor Valdir comentando desse convite recebido, mas ele insistiu de não desistir do sonho e incentivou a continuar a realizar os cultos nos lares e não tomar essa decisão, porque havia uma boa possibilidade de plantar uma igreja de nossa denominação, o que sempre tinha no meu coração e da minha família, que seria possível desse sonho tornar-se realidade, mesmo que já havia passado alguns meses e até anos. Em julho de 2005, recebemos uma visita do pastor Valdir e sua família, e tivemos reunião com todos os irmãos, ao todo 6 famílias, que nesse período já tinha mais 2 famílias que chegaram, também vieram do Mato Grosso do Sul. Expusemos uma ideia firme que seria possível iniciar a nova igreja nessa cidade, e que ficou decidida nossa reunião de forma oficial, iniciar o trabalho da igreja de nossa denominação, Igreja Evangélica Livre. Ficou decidida de se reunir semanalmente. Havia alguma dificuldade com a ausência de um pastor. Isso foi passado a convenção da Igreja Evangélica Livre, que enviasse um pastor, mas não havia ninguém de prontidão. Surgiu a ideia que o próprio pastor Valdir seria a pessoa mais indicada por conhecer todos pessoalmente. O pastor Valdir aceitou esse desafio e logo organizou sua mudança. Chegou no final de outubro de 2005, pastor Valdir Cardoso, sua esposa e seus 2 filhos.
Na primeira semana de fevereiro de 2006, oficializamos os cultos 2 vezes por semana, nos domingos e nas quartas, na residência do pastor e algumas vezes em outras residências. A partir de maio de 2006, conseguimos um local no auditório do SAI com um pequeno custo de manutenção. E nesse local houve dezenas de vidas que se converteram ao Senhor. Ainda em 2006, conseguimos alocar um salão maior. E nesse salão ficamos até setembro de 2012, local que honramos pontualmente o aluguel, e onde dezenas de vidas, até centenas de vidas, ouviram a palavra do Senhor e muitos se converteram a Jesus. Nesse local tivemos muitas lutas, desafios, mas muitas bênçãos alcançadas. Uma das lutas era o isolamento, ou a dificuldade de recebermos visita do auxílio da nossa convenção, da Igreja Evangélica Livre. E pela distância era difícil de receber uma devida assistência. Em uma conversa do pastor Valdir com um colega de Campo Grande, que pertencia à Igreja Cristã Evangélica, compartilhando dessa dificuldade, surgiu uma possibilidade de migrar-se nessa denominação. E logo foi compartilhado com os líderes da convenção da Igreja Evangélica Livre sobre esse plano, e eles apoiaram essa ideia, pois já conhecia a denominação da Igreja Cristã Evangélica e da seriedade e compromisso com a palavra de Deus. Iniciamos essa possível migração e já nos comunicamos com o líder da região da Cristã Evangélica, que era na ocasião o pastor Daniel. Recebeu uma visita do pastor Daniel e mais algum irmão no meado de maio de 2008. E nessa reunião, que foi essencial, de forma edificante, ficou decidida essa migração. Em julho de 2008, pertencendo à convenção da Igreja Cristã Evangélica, realizamos o culto, tivemos a presença do presidente da MEAR, oficializando essa transição. Depois de alguns dias foram formalizadas todas as documentações necessárias, CNPJ, alvará de licença, de forma organizada. Foi uma grande conquista e alegria de todos os irmãos de nos aceitarem como membro da Igreja Cristã Evangélica, sendo bem aceito em nossa região. Nesse salão estivemos pagando alguns anos de aluguel e já sonhando de adquirirmos um terreno para construirmos a sede própria. Irmãos, vemos o impossível acontecer. No final do ano de 2009, fomos presenteados por Deus de adquirir 2 terrenos, sendo um terreno doado por um irmão e outro terreno compramos bem abaixo do preço atual. De forma generosa, o loteador nos vendeu parcelado e pagávamos como era possível. Os irmãos se comprometeram todo mês contribuir o que podia, dar o valor conforme a sua condição. Mas conseguimos quitar esse lote bem antes do que imaginávamos. E agora ainda maior desafio de construir a própria sede. E para a honra e glória de Deus, muitas bênçãos se derramaram neste local. E nessa época de 2010, famílias fizeram voto ao Senhor a ofertar durante seus primeiros anos de empresa, doaram 50% da porcentagem dos seus ganhos. E houve abundância dessas ofertas, que foi possível comprar vários materiais, desde a fundação, todo o cimento, todo o trabalho inicial, telhado, forro, gesso, piso, etc. Outras famílias doaram tijolos, estrutura metálica para a cobertura. E muitas outras ofertas, como janelas, vidros, portas, tantas outras ofertas que recebemos. Além dessas ofertas de materiais, tivemos muitos mutirões de mão de obra. Desde os líderes e vários irmãos se envolveram nessa obra. A minha também enviou uma parte da oferta com a grande ajuda. Alguns irmãos de Cuiabá que vieram com muita disposição e doaram uma semana de trabalho aqui em Lucas. E nessa semana foram erguidos mais de 2 metros de altura de parede de toda a construção, que no total dá mais de 240 metros. Foram semanas de muito regozijo, muito trabalho, lanches, almoços, jantas. Muitos irmãos contribuíram e se doaram nesses dias. Enfim, o que era impossível na providência divina. Em setembro de 2012 conseguimos nos mudar neste local. Mesmo sem janela, mas coberto no contrapiso, começamos a nos reunir na sede própria. Amados, isso só foi possível pela graça de Deus. Foi a sua divina permissão, despertando alguns corações de priorizar o seu reino. Até mesmo não crente, Deus usou para abençoar essa obra. Somente Deus que realiza essa proeza. Ainda havia muitos desafios. Precisávamos concluir essa obra.
Ainda alguns acabamentos como abertura, piso, forro, pinturas, ar-condicionado e investir um som de melhor qualidade. Mas isso pertencia a Deus, à igreja do Senhor. E reconhecemos que toda essa construção foi para a glória de Deus. Enfim, toda a obra concluída toda a obra concluída na metade de 2018. Nesse período de construção, sempre focamos nas vidas, que são e devem ser mais importantes do que esse templo. Ficamos muito gratos e muito felizes por essa conquista da Igreja Cristã Evangélica em Lucas do Rio Verde. Uma igreja que ensina a palavra do Senhor, que zela pelas verdades bíblicas e conserva o modelo de uma igreja missionária, sendo o Senhor Jesus o Senhor dessa igreja. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. Em 2019, com algum desajuste financeiro, para alguns irmãos foram embora da cidade e outros membros saíram. Dos pioneiros, somente 2 famílias permaneceram ativamente. Nesse período, havia dificuldade em pagar o salário do pastor. Isso trouxe uma preocupação para a igreja e o próprio pastor Valdir, que tomou a decisão de deixar o trabalho até o término do ano 2019. Essa decisão deixou a igreja apreensiva, um pouco insegura. Ele que iniciou o trabalho ficando 14 anos à frente desse ministério, mas sua decisão direcionada pelo Senhor. Chegou o ano 2020, iniciando o trabalho sem o pastor. Eu, vice-presidente, presbítero Valdeir, assumi o trabalho com um grande desafio. O que fizemos primeiramente foi fortalecer a união dos membros, equitar todos os compromissos financeiros, deixando tudo organizado. Os irmãos que eram compromissados com o Senhor e com a igreja corresponderam em todas as programações, seja no louvor, nas pregações, nos cultos, nos lares, e foram fiéis no dízimos e ofertas. Como não havia despesa maior, conseguimos fazer um bom caixa e ainda regularizamos todas as documentações do imóvel junto ao registro de imóveis. Nesse ano de 2020, que foi de muito sofrimento por causa do Covid-19, tomamos todas as precauções, respeitando as leis municipais e federais. Com tudo isso, não deixamos de cultuar o Senhor. Alguns dos líderes, como eu, foram infectados por esse vírus, mas graças a Deus fomos restaurados. Quando começou a normalizar os cultos, entramos em contato com todos os pastores da nossa região e convidamos que cada mês viesse pregar em nossa igreja, que no total foi 7 pastores. E foi um ano marcante e edificante, apesar desse vírus assolando muitas famílias. Em setembro de 2020, com uma indicação, convidamos o seminarista Vilmar Júnior, prestes a se formar em nosso seminário do SETSEB. Veio com a família e nessa visita foi apresentada a toda a igreja, qual pôde compartilhar a palavra de Deus, visitando cada família. E na reunião com a MEAL propomos as condições que a igreja poderia oferecer. Eles aceitaram e ficou decidida, juntamente com todos os membros da igreja, todos os membros, pastor Vilmar Júnior, vir pastorear em nossa igreja em Lucas do Rio Verde. Em 2021 iniciou uma nova etapa, agora com o pastor Vilmar Júnior, com um grande desafio e muitas ideias para pôr em prática. Nessa nova gestão implantou vários cursos que foram bem edificantes e bem aceitos pela maioria dos membros, como curso para os casais, curso para as mulheres, curso para os homens, bem como curso para os pais e filhos. Mesmo que neste ano de 2021 havia ainda o vírus do Covid-19 e estava afetando várias famílias. Mês de junho de 2021 fizemos um almoço com toda a igreja. Após esse encontro, quase toda a família foram infectada por esse vírus. Inclusive o pastor Vilmar, que ficou muito mal. Precisou de vários procedimentos com o aparelho respiratório. Graças ao nosso bom Deus, que nenhuma das famílias da nossa igreja perderam a vida. E como o pastor sempre lembra, o pastor Vilmar, com todos esses caos, nunca fizemos um culto fúnebre. Glória a Deus por isso. Hoje a igreja está funcionando bem. Sempre há lutas, problema a resolver, mas vemos e temos experimentado a graça de Jesus quando vemos família restaurada, casal transformado, vida se reconciliando, finança controlada, que desde 2020 temos sido abençoados com recursos, com todas as contas em dias.
Vemos a boa mão do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dessa igreja. Ele tem sustentado e fortalecido com muitas mensagens profundas contra o pecado e trazendo à igreja a santificação, a progredir cada dia mais no Senhor. Sei que ainda há muitos desafios, muito que crescer, mas estamos caminhando num caminho certo, rumo à nossa cidade celestial. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus, vamos dar um salmo de palmas para Jesus? Louvado seja o Senhor. Irmão, só temos que agradecer a Deus mesmo por tudo, né? De pessoas, Deus trazendo, acrescentando pessoas. E nesses últimos anos a gente vê pessoas novas trabalhando, se esforçando. Essa realização desse culto, dessa festa, todas as igrejas, no geral, se envolveram. E Deus vai recompensar cada um de vocês. Quero deixar só um versículo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Diz assim, 1 Coríntios 15, 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nós fazemos tudo para o Senhor, é para a glória deles. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus mais uma vez por cada um que está aqui presente. Nós vamos ter um dia de festa, de alegria, vamos estar cantando ao Senhor, vamos estar celebrando a Santa Ceia, e eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Deus trouxe aqui. Ora, feche seus olhos, vamos estar orando mais uma vez. Obrigado, Deus. Só o Senhor mesmo, Deus, pode proporcionar esse momento tão alegre, Deus, tão maravilhoso. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Fortalece, Deus, a fé dessa igreja. Une essa igreja. Vivifica cada coração. Possamos, Deus, estar em comunhão preciosa, aquilo que o Senhor ordenou, que quão bom e quão agradável que os irmãos vivam unidos. Abençoe esse dia, o tempo que vão fazer, tudo seja guiado por Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor vem ministrar em cada coração a Tua vontade. Que o Senhor que realiza tanto o querer como realizar segundo a Sua boa vontade. Assim oramos nessa manhã, agradecido ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.